Boa noite, mais uma live hoje do Compartilhares com o tema Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Um tema um pouco pesado, mas que nós temos que falar diante de tudo que tem acontecido. E hoje quem vai estar falando com a gente, nada mais, nada menos do que meu amigo psicólogo Carlos José Pereira de Sá, que está em Araguaína, Tocantins, e faz atendimentos lá. Então ele vai trazer algumas informações, explicações, experiências que ele está tendo tanto lá na cidade, que com outras pessoas com quem ele convive de outras regiões também do Brasil. Senhor Carlos, eu estava aqui me controlando para não soltar o seu apelido. Olha lá, ó, a Júlia já escreveu, a gente ama o Dudé. Gente, o apelido do Carlos é Dudé, mas eu não vou ficar falando o apelido dele, eu vou me comportar, viu? Amizade é uma coisa. Que legal estar falando com você, cara, e é um prazer muito grande, viu? Um prazer mesmo, tá? Eu que agradeço, porque eu que te conheço há tanto tempo, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa enquanto ser humano, e eu Oi, acho... Cauane. Aí, ó, a Cauane tá aí, a Júlia, lembra da Júlia? Sim, claro, eu lembro dessa galera toda. Gente, mandem perguntas aí pro Carlos, porque tem que responder muita coisa e a gente vai falar de um tema um pouco sério hoje, né? A gente brinca muito, mas hoje a gente vai Aham. falar exatamente de um tema que tem pesado, de certa forma, na sociedade, principalmente a brasileira, nessa época agora de pandemia, né? Sempre foi uma problemática, mas agora tá um pouquinho mais pesado, né? Então, vamos começar. Senhor Carlos, para quem não sabe, o Carlos José Pereira de Sá é psicólogo, atende em Araguaína, Tocantins, atualmente. Aham. Já viveu em Londrina, região de Londrina, né? Cambé, né? Exatamente. Linda Cambé. Linda Saudade de Cambé. Cambé. Quem não conhece Cambé e está ouvindo a gente aqui, tem que ir lá conhecer a grande cidade de Cambé, né? Sim, sim. Gosto muito. Carlos, vamos às perguntas de hoje. Isso. Queria ver se você quer falar alguma coisa da sua apresentação, mais alguma coisa a acrescentar que eu não coloquei aqui. É o seguinte, uma das coisas que, quando a gente fala de violência, a gente fala muito do físico, do hardware, né? Hoje eu vou falar, além disso, eu quero falar do software. Quero falar de como que essas mulheres são, como que esses agressores são, sabe, o que acontece nessa relação que Uhum. parece que no senso comum chama a mulher de doente, muitas mulheres chamam dedo podre, né? E eu quero fazer uns recortes bem interessantes sobre isso aí. É Vamos. claro que quando você vai falar, né? É claro que é algo muito caro e é algo muito difícil de lidar, porque envolve várias instituições, mas a gente está aqui para produzir cura, né? Exatamente. Então, hoje, gente, para quem está chegando aí, vamos tentar. Eu não, né? O Dudé, o senhor Carlos José, vai Aham. desmistificar algumas coisas que muitas vezes a gente fala, tende a jogar uma culpa na mulher, não compreende por que que não sai dessa história, por que que aceita certas condições. Então, hoje ele vai trazer a ideia dele como psicólogo mesmo, com base, né, em estudo. A gente não está falando só da boca para fora. Então, para começar, eu já vi que tem uma pergunta aí da Cauane, vi que também a dona Elaine está aí, ó. Se quiser dar um Elaine, oi. abraço, Elaine. Tem uma galera Caramba, que chegando legal, aí, ó, o Jonathan, Pastor Abraão, Dona que Meire, o legal. André, que está sempre aqui nas lives também, o Saulinho. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje a gente vai falar então com o senhor Carlos sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos à primeira pergunta. A Cauane colocou aí, e eu acho que tem a ver até com a pergunta que eu já ia fazer para você, em Uhum. relação quais são os vestígios de um homem violento, mas de forma mais profunda eu vou colocar aqui. O que caracteriza primeiro a violência doméstica e familiar contra a mulher? E como identificar um relacionamento abusivo em que você talvez encontre este parceiro violento? A Lei Maria da Penha, nesse artigo 5º, ela fala que é qualquer ação que cause na mulher dano moral, físico, psicológico ou sexual. Né? A Lei Maria da Penha ela é muito curta e ela é muito direta. E às vezes você fala como identificar isso aí, né? Uma das coisas fáceis para identificar é você ver o homem geralmente fala assim, olha,
eu amo tanto que eu protejo tanto. Esse excesso de amor, né? Essa superproteção, essa tentativa de fusionamento, de fazer com que ele seja o único ser humano da face da Terra. Né? Que aí entra uma coisa que eu quero falar de forma mais profunda, que entra um pouco nos ciúmes, que aí identifica um pouco esse tipo de homem, que ele tem algum tipo de ciúme que ele chama de proteção e de amor. Né? Geralmente você olha para um casal desse e você só vê o homem, mas ele fala, é porque eu te amo tanto, por isso que eu te protejo tanto. E uma das coisas do ciumento é ele não deixar, né, desse abuso, que essa mulher cria asas. Ela não voa, não é porque não quer, é porque não tem asas, entendeu? E isso vai causando. Entendi. Então, assim, uma forma de talvez já identificar algo característico de um homem que às vezes, talvez, não é tão violento, não, porque ele tá cuidando de mim. Às vezes a mulher cria essa falsa impressão. Uma das características de um homem, muitas vezes violento, é justamente os ciúmes. Os ciúmes. Aí tem 3 tipos de ciúmes, né? Que é o normal, quando você gosta de alguém, você tem um ciúme normal. Tem aquele projetado, né? Que é o homem de reprimir tanto o desejo de trair. Para ele se sentir menos culpado, ele fala que a mulher dele quer traí-lo, para ele sentir um alívio, né? E o ciúme delirante, que é aquele que tem um núcleo homossexual. Como ele fala, eu sou homem, e homem não deseja outro homem, então é a minha mulher que está desejando o vizinho. Aí, através desse tipo de ciúme, ele chega a essa violência, sabe? Porque é impressionante, quando você projeta no outro esse tipo de ciúme, de uma certa forma você está escoando. Porque quando essa libido é do homem e ela é escoada pelo sexo, essa outra libido homossexual, ela escoa pelo ciúme. Mas às vezes só o ciúme não dá conta. Aí vem violência física, psicológica, sexual. Então, de certa forma, assim, seria um tanto não justificativa, não é essa palavra que eu quero dizer, mas assim, muitas vezes o ato do homem, essa forma dele agir, é muitas vezes porque ele é mal resolvido com ele mesmo. Ele tem as outras questões muito mais profundas, que às vezes envolve essa projeção ligada até ao homossexualismo, às vezes esse desejo dele, ele vai e joga para a mulher, que é a mulher que está tendo, para justificar ele. É mais ou menos isso em relação a esse terceiro perfil que você falou. É incrível como esses casais que têm passado pela clínica, eu percebo que esse cara tem esse núcleo, sabe? Esse núcleo, essa coisa, como eu falei, como eu não posso desejar homem, então minha mulher deseja. E ele fica muito, de uma certa forma, muito sem jeito, do lado de um homem que ele sente atraído. Então ele joga para a mulher. E de uma certa forma ele não resolve aquela questão. Né? Geralmente tem religiosidade pelo meio. Né? Aí você pergunta, mas por que a mulher se submete? É porque a mulher durante muito tempo ou ela é puta ou ela é mãe. Então ela tenta ser mãe, ela tenta segurar um casamento. Entendi. Sabe? Não é que a mulher é doente, não é que a mulher gosta de sofrer. É porque de uma certa forma ela está querendo lidar com aquilo e ela vem até de uma certa forma viver, né? Entendi. Carlos, deixa eu só te pedir para você baixar um pouquinho a câmera, assim, que tá cortando um pouco o seu rosto. Se você puder baixar isso, aí ótimo. Acho que é legal para o pessoal te ver melhor. É porque eu estava preparado para a horizontalidade, aí você, de uma certa forma, complicou, viu? Olha, se eu tivesse feito no YouTube, a próxima talvez eu vou fazer lá, né? Primeiro eu tô aqui no Instagram, que é onde tem mais a galera, assim, então é até mais fácil pro pessoal entrar. Mas depois eu edito bonitinho, agora ficou ótimo. Então tá, então você, de acordo com o que você tá falando aí, até a Júlia colocou aqui, que essa superproteção, os ciúmes, são fatores que criam na mulher uma falsa sensação de que ela é muito amada e protegida. E é aí que eu entro com uma pergunta complementando essa que eu já tinha feito. Qual é o perfil, então, do agressor e qual é o perfil da mulher agredida? Do agressor você já apontou que tem esses 3 pontos, né? E como que é o perfil da mulher agredida? Existe assim um padrão? Olha, as mulheres que sofrem isso são porque aconteceu isso? Ou são desse jeito? Ou não? Ou é aleatório? Tem mulheres que ela vem de um desamparo profundo, né? E geralmente os filhos têm dificuldade de ser maior do que os pais, né? Inconscientemente elas falam, inconscientemente,
Se mamãe e papai não deram certo no casamento, quem sou eu para ser maior, né? São mulheres que vêm de um desamparo tão grande, aí vem aquela frase desgraçada de ruim com ele, pior sem ele, e elas vão se sustentando. E quando é ligado à religião, isso se potencializa demais. Aquela história de falta orar, você não tem muita fé. E uma das características dessas mulheres é isso, elas tentam buscar um pai, tentam buscar um lar e um desamparo. E problema de autoestima, sabe? Eu já atendi mulheres que quando ela achou um cara legal, ela ficou com nojo deles. Por quê? Inconscientemente, se é muito bom, é porque não presta. Vai procurar alguma coisa, né? É porque até o tesão delas é pareada com sofrimento. Se não tiver sofrimento, não tem tesão. Sabe, aquela eterna busca, uma síndrome de Messias. Eu vou mudar. E a igreja entra falando, olha, se sair do inferno, vai para o inferno. Aí isso potencializa muito. Uma das características da mulher é religião e tentativa de buscar um casamento, tentativa de falar, eu preciso existir. Entendi. Sabe, e esse desamparo, esse problema de falar o seguinte, poxa, se eu sair daqui, eu vou ser o quê? Então, o Carlos, você acha assim, você falou aí da questão da religião, então, de certa forma, muitas vezes a instituição em si, a religião em si, pode trazer esse peso para a mulher, a ponto dela sustentar toda essa questão de, eu sou uma esposa, eu sou casada, eu tenho que colocar diante de Deus, ou enfim, de qual Deus a pessoa acredita, que eu acho que daí envolve várias religiões, com um aprofundamento naquelas, de uma vertente cristã, eu falo isso até porque faço parte, acho que você também, então a gente deve ter visto, até pelas experiências que você está atendendo também, a gente sabe, e eu acho que você mais do que todos nós, que a religião, de certa forma, gera talvez esse peso, de que a mulher, ela tem que sustentar um casamento independente se tá bom, se não tá, se tá com violência ou não tá, e colocar diante de Deus para que tudo se resolva. Exatamente. Já teve casos de mulheres que orou 50 anos pelo marido e falou, olha, hoje ele não me trai mais. É claro, a testosterona acabou, não foi a oração. A testosterona foi embora, ele já não funcionava mais e ela viveu uma vida desgraçada. E quando ele melhorou, ela piorou. Entendi. Sabe, ela piorou. Ela para tentar segurar essa tentativa de meio islâmico, né? É um cristianismo meio islâmico que fala, não, eu vou sofrer na terra para ganhar o céu. E isso é uma das coisas muito difícil de você lutar contra Deus, entre aspas, entendeu? É muito difícil a mulher quebrar essa cultura na mente dessa mulher que fala que ela precisa viver esse relacionamento abusivo porque ela precisa ter fé, ela precisa orar mais, ela precisa jejuar mais, e isso é uma das características que eu tenho percebido. E olha que não é um recorte pequeno não, viu? Você está falando isso em cima de um recorte que você vê razoavelmente grande, digamos assim, pelo menos na sua experiência aí em Araguaína. Exatamente. Araguaína e outros locais que eu atendo, sabe, em outras pessoas que eu acompanho, eu percebo muito isso. Quando junta isso com religião, eu vou falar, é trágico isso aí. Sabe, é nitroglicerina pura, sabe, porque é muito difícil você falar com alguém que ela tá recebendo ordens de Deus. Aí eu percebo essa dificuldade com essa mulher. Aí ela pega esse cara, né? Como eu falei também, porque na nossa cultura ainda machista fala que existe a mulher para transar e a para casar, então a para casar é para ficar em casa, a para transar é a da rua. E o homem, quando trai, ele se sente muito, ele fica muito culpado, aí ele se irrita e fica violento. Entendi. É aquela coisa assim, não é que você está querendo justificar o ato da violência, mas é um processo todo psicológico que ocorre e que vai gerar essas certas atitudes. Não, eu tô defendendo porque muita gente fala que a mulher está ali porque quer, porque não presta, porque gosta de homem assim. Não é isso. É muito difícil largar. É como se fosse uma dependência química, sabe? Tem todo um contexto por trás. É importante, geralmente... Carlos, desculpa te interromper, mas é importante você falar dessa questão da dependência química, né? Fica fácil para as pessoas entenderem qual que é a relação com um usuário de drogas, que ele vai lá, ele usa a droga, ele começa porque quer. Só que depois que ele tem um aprofundamento, né, com a substância ali, não é assim, tipo, quero parar de usar uma droga, vou parar.
E acontece a mesma coisa com a mulher, que é essa relação que você está falando. Exatamente, essas mulheres sofrem muito, sabe? Sofrem muito. Eu conheço mulheres que elas chegam na clínica chorando, falando assim, olha, é muito fácil minha família falar larga, mas e aí? Eu vou ficar com quem, sabe? É um medo tão visceral, sabe? A mulher vira o retrato da solidão. É muito difícil. E geralmente esses homens, porque o nosso encontro ele é mais inconsciente do que consciente. Sabe, geralmente mulheres atraem homens assim e vice-versa, porque os caras precisam de mulheres assim. Você entende? Elas sofrem demais. São mulheres que, se elas forem tratadas, elas dão conta. Mas não é o que o senso comum diz, é porque não presta, é porque se não gostasse já teria saído. Mas geralmente são mulheres que elas não têm para onde ir. Entendi. Entendeu? Eu acho essa lei ainda muito interessante, mas precisa de mais robustez. Está muito desconsiderando a realidade social que existe no Brasil, né? Exatamente, sabe? Claro, aí você fala o seguinte, é ligado a dinheiro? Gente, a emoção às vezes tem a ver com dinheiro, às vezes não. Uhum. Você entendeu? Eu conheço mulheres que viveu 20, 30 anos de mentira, independente da classe social. Porque elas querem manter um casamento que é só dela, na cabeça dela, sabe? Sim. E elas não têm onde buscar ajuda, sabe? Porque aquele medo, aquela história parece que está casada com o pai. Sim. Sabe? Apesar de tudo, é ele que fica comigo. Pesado isso. Carlos, até veio, o André colocou uma pergunta aqui, eu acho que é um pouco mais profundo, mas você pode explicar melhor. Ele fala, isso seria medo de desagradar a Deus ou é mais social, é mais medo da sociedade? Isso ele questionou no momento que você falou da igreja em si, do peso que a mulher às vezes tem por essa estrutura familiar de tal, de manter o casamento e colocar diante de Deus em oração. E até você usou a frase sobre o medo de Deus, né? Que eu acho que esse Deus estaria representado nas lideranças, muitas vezes, né? Das igrejas, né? É porque é aquela história, é medo das duas coisas. Da solidão individual e da solidão comunitária. Se largar, muitas igrejas não recebem como membro. Você entendeu? Aí é uma solidão devastadora. Eu preciso viver num casamento ruim para ter alguém individualmente e para ter a coletividade. Porque a igreja ela é muito perversa. Se largar o casamento, aí ela já não é mais mulher, já não é mais digna. Ou seja, casamento é até morrer e não é para morrer. E nesse caso, com medo de uma solidão total, ela fica num relacionamento tão abusivo, que ela perde contato com a própria alma. Essa frase que você falou é puxado o negócio, né? Casamento não é pra morrer, né? É pra morrer junto, não é pra morrer um sair matando o outro, né? E eu vejo que acontece muito isso, cara. As mulheres têm a ditadura, né? De tem que casar. Se você não casar, você não é mulher. Se você não ter filho, você não é mulher. A mulher fala que se libertou, mas vai demorar muito ainda, sabe? O ser homem e ser mulher fala até quem você vai ser na sociedade. Sabe? É muito difícil. E como a mulher não sabe muito bem o que é ser mulher, ela acaba, de uma certa forma, sendo homem de saias, mas não é culpa. Porque para ela ter igualdade é fazer o que os homens fazem. Sim. Mas não é maldade, é porque, sabe, ela fica procurando onde que eu me encontro aqui. E o casamento ainda é o sonho de muitas mulheres. Não vou falar de todas as mulheres, mas de muitas mulheres. Sim. E às vezes ela quer fazer a tragédia valer a pena. Não, já que eu casei, eu vou até o fim. E sabe uma das coisas que eu acho que vai chegar? Sabe o que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe uma coisa que ia acontecer depois que os filhos fossem embora, a síndrome do ninho vazio. Nenhum casal, poucos casais, são preparados para ter uma carga horária brutal de convivência. Poucos casais. Fomos todos que somos casais forçados a conviver esse tempo maior de uma hora para outra, né? Foi sem aviso, né? Exatamente. E isso é muito ruim, você conviver com alguém que você não tem afinidade. Sabe, às vezes, já teve mulheres de igreja que falou assim, ó, eu não separo porque o que Deus uniu não separou. Eu falei, mas não foi Deus, foi o teu medo que te uniu. Foi a tua fragilidade, não foi Deus. Foi o medo da solidão.
sabe? E vai juntando isso e vai criando um caldo, e vai criando um caldo, e isso, como eu falei, vai se potencializando, e é muito difícil, sabe? A pessoa lidar com isso. Sim. Porque é aquela história, quando você tira algo do dependente, e eu falo, cara, de um sofrimento tão brutal, sabe, que essas mulheres passam, de um medo tão grande, sabe aquela frase, é melhor andar só do que mal acompanhado? Com Ela é certeza. mentirosa. O ser humano prefere andar mal acompanhado do que só, por medo, sabe? Você fala mentirosa no sentido assim, seria real se a Uhum. pessoa suportasse viver sozinha, né? Mas como nós Uhum. seres humanos somos, sei lá, se é algo já Seres inato, gregário, né? exatamente, criados para socializar, né? De certa forma, né? Ninguém Uhum. cresceu incubado num lugar, exceto raros casos, né? Até Carlos José, ai meu Deus, eu vou falando do Vou te perdoar, viu? Tá. A Cauane colocou aqui algo que é importante, né? Você disse da Maria da Penha ser algo meio brando, mas ela é branda Uhum. realmente, mas porém até então não tinha nada, né, para condenar Claro, nesse ótimo. caso. Meu Deus, ótimo. Uhum. Sim, Então é importante a gente falar que sim. foi um passo importante, fundamental, precisa, Gigantesco. gigantesco, exatamente, Uhum, sim. precisa ser aprimorado, principalmente considerando até o que a Júlia coloca aqui, ó, no atendimento jurídico, principalmente na advocacia dativa, onde se atende quem não tem condições de pagar, há inúmeros casos de mulheres que vão procurar amparo legal e que acabam desistindo. Mas os motivos são falta de recursos para sustentar os filhos, desamparo da família, desamparo do Estado. Então, ela literalmente aqui ela está falando de uma questão principalmente voltada para uma classe social que está totalmente em desvantagem, né? Uhum. E outra coisa, quem tem fome tem pressa. Essas mulheres, elas não têm mais emocional para esperar, sabe? Eu acho que deveria ter algo de que caminhasse com mais rapidez. Porque, porque, Karen, quando essas mulheres sentam na sua frente, ela passa de 10 a 15 minutos chorando muito, sabe? E Uhum. sabe uma das coisas que isso é nossa, que o neurótico odeia, é que a gente depende de alguém para ser feliz. Sabe, o psicopata não. O psicopata, quando ele mata alguém, ele mata o desejo. Ele não suporta ter alguém que ele deseja e não esteja com ele. E a mulher tem isso, sabe? Ela precisa dessa pressa, sabe? Porque as emoções dela é guardada para o casamento. E uma das coisas que essas mulheres não percebem no ato falho é que ela não chama nosso casamento, ela chama meu casamento. Porque o casamento é só dela, não é deles. E por isso que às vezes elas vão embora. Porque o emocional já está desgastado e ela está usando para aquele casamento. E precisava dessa rapidez. É muito mais profundo, né? A gente, muitas vezes, nós, seres comuns da sociedade, que não somos da área de psicologia, olhamos com casos isolados, ficamos indignados com, né, pessoas que a gente está vendo ali a situação, lembrando que eu até coloquei aqui, diz que 180 para denunciar, a denúncia não precisa vir de quem está sendo agredido ou de quem é ali da família, qualquer terceiro pode dedar, né? E tem que meter a colher, sim, em Sim. relacionamentos desse tipo. Inclusive, até eu trouxe aqui, quando a gente fala de pandemia, houve um aumento bem razoável, né, no Brasil, durante esse momento de pandemia, até por essa questão que você falou, né, de os casais não estarem preparados para ter essa convivência total. E com isso desencadeou mais ou menos um aumento de 40% no Brasil de aumento de casos de violência doméstica contra a mulher. E, A, 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 pode pode falar. falar. Não, fala você primeiro. A pandemia trouxe uma delação premiada. O pessoal não estão preparado para estarem casados, eles estão preparados para ganharem dinheiro, para cada um sair e se ver à noite. Está preparado para ter uma relação sexual, mas não está preparado para conviverem juntos, sabe? São casamentos que eles não se casaram. Por isso que, em vez de casamento acabar daqui 15, 20 anos, a pandemia sacaneou, viu? O casamento vai acabar agora, mas ia demorar um pouco mais essa mentira. Sim. Deixa eu Porque tirar os comentários aqui que estão pedindo para ver seu rosto e eu tô atrapalhando, eu esqueci, perdão, gente.
Gente, mas eu não quero ser conhecido apenas como um rosto bonito. Por favor, eu luto por isso há muito tempo, viu? Ai, 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 vai, Carlos, segue o papo É, sério, mantenha a fina. exatamente, mantenha a pose. Viu? Cara, e isso é uma das dificuldades, sabe? E voltando assim, eu percebo, olha uma coisa, olha um dado alarmante e chocante, mas eu preciso falar. Muito, a gente falando sobre o ciúme, né? Uhum. Muitos homens com conflito na sexualidade casando para ser aceito pela comunidade. Sabe? Olha um dado alarmante, sabe? Um dado alarmante. Eu preciso casar. Eu preciso casar. O cara sabe que não, que aquilo não é para ele, sabe? Uhum. Que ele tem esse conflito, ele não resolveu e ele acaba casando. Aí a culpa não foi da pandemia. A culpa foi da decisão louca, sabe? De fazer algo que ele percebe que não é para ele. Mas é aquela história que eu falei, eu quero repetir, gente, e isso custa muito caro você falar isso. Sim. Mas eu acho que as igrejas tinham que conversar mais sobre isso, sabe? Tinha que conversar, esses caras não podem casar. Esses caras não podem casar. Você percebe que o cara que está ali, ele se separou por causa da pandemia. Não, ele foi uma desculpa perfeita. Uhum. Sabe, aí entra na conta da pandemia, entra na conta do coronavírus. Não, mas era uma afetividade que não tem uma sexualidade, que não tem desejo, sabe? Que não tem afinidade. E quando você começa a transitar por aí, olha uma coisa interessante, gente, para quem atende criança. Criança é igual à pandemia. Quando criança vai mal, ela está delatando o casal. Ela está entregando que papai e mamãe não estão indo bem. 60% a 70% de crianças que chegam para eu atender, quando você pergunta como que vai o casamento, a mulher fala, tá ótimo, fala rápido e já muda de assunto. Aí a criança volta para casa, a criança veio ser apenas aquele catalisador para trazer esse pai e essa mãe inconsciente para o atendimento. E assim, Percebe? né, eu convivi pouco tempo na escola, mas tem uma galera ouvindo aí que está nos meios de escola e educação. A gente vê que no Brasil muitas crianças, né, têm problemas e que se fala assim, meu Deus, qual que é o problema dessa criança? Porque ela não consegue conviver, ela não consegue ter um relacionamento com o colega, ela tem atitudes, né, de brigas, assim, Uhum. aleatórias, usa palavras talvez até indevidas para a idade dela. E lógico, há outras questões, não estou falando que todas as Sim. crianças que têm essa dificuldade de socialização estão literalmente Uhum. ligadas com isso, mas de certa forma algum problema muitas vezes dentro da família está acontecendo. Pode ser esse mais profundo que você está falando, como pode ser Uhum. algo menor, mas que é importante que se discuta isso, né? E que você está falando da igreja aí ter esse papel também. Uhum. A escola, os adolescentes que a gente atende, eles adoram a escola. Não porque que a escola seja legal, mas porque é melhor do que a casa deles. Gente, tem casais que você percebe e fala, meu Deus, por que que vão casar? Por que que se casaram, sabe? Uhum. Você percebe que eles estão sempre na diagonal, não tem afinidade. Aí geram filhos, aí gera toda essa confusão, aí a escola às vezes paga o pato. Sim. Você entende? A maioria, e a escola, às vezes, ela é culpabilizada. É claro que tem uma didática, isso seria tema para outra live, né? Para não fugir do assunto. Mas muitos adolescentes adoram a escola. Você pergunta por quê? Porque eu não gosto da minha casa. Não é porque a escola é legal, é porque, ou seja, eu adoro a segunda-feira e odeio a sexta-feira. Porque é um lar totalmente abusivo, desproporcional no amor, onde criar, nascer naquele ambiente e crescer naquele ambiente é muito difícil, sabe? E vai se reproduzindo essa violência. Vai se reproduzindo. Como eu falei, nós temos dificuldade de ser maior do que papai e mamãe. Se mamãe se deu mal no casamento, quem sou eu para ser maior do que ela? Quem sou eu para ser feliz? Às vezes, até inconsciente, há uma sabotagem total. Sim. É aquela coisa, né, do hashtag terapia para todo mundo, né? Se todo mundo já desde pequeno tivesse tanto um investimento até vindo de governos de forma geral, nas escolas, algo que fosse mais profundo e que olhasse essas raízes, né?
porque vira uma bola de neve. Se não é tratado em instituição religiosa, se não é tratado dentro da escola, porque a escola também é espaço para ensinar educação, né? Levar ensino, acaba aprofundando para outras coisas, porque a gente está ali lidando com pessoas, né? Meio que quase impossível. Mas até ia te questionar em relação à instituição em si. Você citou a igreja, as instituições, sejam elas políticas, educacionais, religiosas, elas realmente têm esse papel negativo nesses casos, no aprofundamento desses casos? No sentido de, como eu posso dizer, de travar certas regras de sociedade, de colocar a mulher como, né, aquela que sustenta, é a base da casa, enfim, essas construções sociais, essas instituições fortalecem isso negativamente? Fortalecem e, de uma certa forma, isso é muito ruim, né? Porque aquela história, isso é ser mulher. É você sustentar, ainda que uma mentira em nome de Deus. Eu acho que a profundidade que teria que ter aí era isso, era aquela coisa de você falar, fale coisa que você não consegue falar para o teu espelho. Sabe? Vamos falar sobre algo mais profundo. Nós somos muito superficiais porque mexer com o demônio que habita do peito do outro é muito difícil. Aquela história, se você não dá conta, não mexe. Porque, às vezes, até a doença é uma forma de defesa. E quando você tira uma defesa, você tem que dar conta de sustentar. Sabe? Geralmente tem pessoas que, quando ela sai de uma dependência, ela quer ir para outra. Semelhante ao dependente químico, né? Você tem que ter muito cuidado, porque o dependente químico, alguns falam, olha, se eu parar a droga, eu quero que tudo na minha vida dê certo. Sabe? E você não pode ter essas muletas, sabe? Eu acho que as instituições pecam nisso, de falar de coisas que são pesadas demais. Sabe? Eu acho que as igrejas tinham que tocar nesse assunto. Tem casamento que, quando o pastor vai saber, eles já acabaram. Porque, sabe aquela história? É melhor não mexer. É melhor não mexer porque fica pior. Não, gente, é melhor mexer agora, sabe? As instituições pecam nisso. Vamos falar com profundidade. Não é para matar, é para curar. A gente fala muito superficialmente, a gente tem muito medo do produto final. Sim. Sabe? Tem muito medo. E o que o Evangelho diz, né? O Evangelho, ele é totalmente psicanalítico, ele fala de uma verdade visceral, o Evangelho não perde para esconder nada, conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Essa verdade com o V minúsculo, que é a nossa verdade também. Quem é você? Sabe? Aí falaram, meu nome é Carlos, mas deram-me o nome e afastaram-me de mim. Quem é você? Você é uma mulher responsável de fé e de oração. Aí a mulher está frita, porque ela vai ter que viver a miséria até o fim, para ela ser uma mulher de fé, de oração e de vontade. Porque senão ela deixa de ser aquilo que a sociedade fala quem ela é. Então, de certa forma, assim, as instituições, se não tiverem esse cuidado, que a gente vê que muitas vezes não tem, acabam tendo uma relação até um tanto negativa, uma influência negativa, para que esses casos se intensifiquem ou ao menos não sejam resolvidos, não tenham um auxílio. Cara, deixa eu trazer um dado, e eu preciso falar isso. Até, desculpa, Carlos. Essa questão que você está falando da igreja, é importante a gente falar que você é um cristão e você fala de algo que você vivencia, tanto no atendimento como psicólogo, como você já viu experiências com irmãos seus, né? Então você está falando de algo que é uma realidade que você passeou bastante, andou bastante por ali, né? Cara, olha um dado chocante. Nas igrejas evangélicas, há um número altíssimo de mulheres que não sentem prazer na relação sexual. Sabe? Há um número de mulheres altíssimas e de homens também, como eu falando naquele primeiro momento, que eles ficam dois cínicos. Uma inventa dor de cabeça e o outro inventa que tem que fazer um jejum para eles não transarem. Aí você entende? Aí vive aquela gente, é um número altíssimo que eu estou falando. É um número altíssimo, sabe? Que você atende a mulher, ela não tem prazer no toque corporal. O toque, em vez de ser atraente, ele vira repelente, porque não tem, sabe? Não vive uma verdade.
E isso é uma coisa grave, e que a igreja tinha que falar sobre isso, sabe? Olha, é brutal o atendimento que eu faço, é brutal. E você vê a mulher, eu sou isso, eu sou da igreja, eu sou isso, aqui. E como que vai? E você tem que perguntar, claro que depois de uma transferência, aí a mulher fala, não, sexo é para reproduzir. Não porque a igreja fala, mas sabe, mas são mulheres que elas não sentem prazer nenhum. Vai Não sentem fazer pra prazer. quê, né? Se não tem E, uma relação, né, de prazer, vai ficar uma coisa meio que ninguém faz aí que não gosta, né? só que falar de sexo na igreja é falar do próprio diabo. Eu vejo que tem pessoas adultas de 20, 30, 40 anos que para falar a palavra sexo, ela tangencia. Não é logo, não, é tão longe, ela faz uma volta e uma entrada tão grande para falar essa palavra. Sim. Sabe? E é um número altíssimo de casais que você pergunta por que o casamento. E olha que a sexualidade é a última coisa que vai embora. E quando Uhum. você chega até você, e as pessoas chegam até você através de um filho, sabe? Como eu falei, inconscientemente traz o filho e você percebe que é o casal que está doente. Aí gera essa violência. Porque, gente, o sexo, ele é o próprio casamento. Sabe, casamento sem sexo, ele é muito estranho. Aí o agressor vem daí, uma raiva de algo que ele não deseja, de algo que ele não quer, e tudo gira uma total indireta contra ele, aí vem raiva, aí vem agressão, e vem a pior de todas, que é a total indiferença, que é o oposto do amor, não é o ódio, é a indiferença. Aí começa a ser indiferente com essa mulher. Aí a mulher, apesar de não ter desejo, ela começa a se culpar. Poxa, será que sou eu? Você entende como a complexidade é muito grande? Se a igreja tivesse abertura para isso, você ia perceber que as pessoas na boca de fumo não seria mais saudável do que as pessoas que estão em muitas igrejas, porque esse é um público que eu atendo diariamente. É um público que eu atendo, sabe, de pessoas ligadas à religião e Sim. de pessoas que sofrem de uma forma gigantesca. A igreja, nesse ponto, tem que ser uma instituição que realmente está levando a cura, né? E o curar está pelo falar, não falar saindo abrindo a boca para todo mundo, indo lá no púlpito de uma igreja, chegar aí e falar para todo mundo, testemunhar. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma liderança, de uma equipe envolvida que encaminha para um profissional da área, que vai estar inteirado do que está acontecendo ali e que participe a fim de tirar essas cadeias, né, Duda? Eu acho que a questão é da liberdade, né? O evangelho em si, as religiões de modo geral, todas elas pregam algo que é bonito, que traz paz, mas muitas delas, contrariamente ao discurso, enclausuram as pessoas, principalmente quando envolve essa questão de sexualidade, né? Olha um caso, lógico, eu não vou falar o nome, a Uhum. pessoa permitiu eu falar a idade, eu não vou falar o CPF nem nada. Sim. Um cara que vive numa igreja, ele tem 55 anos Uhum. e ele não é casado. Sim. Só que ele não pode ter relação sexual. Só que quando ele se masturba, ele tem uma culpa desgraçada, sabe? Uhum. Uma culpa tão grande que consome ele. Ele está voltando por remédio psiquiátrico. Porque é aquela história, quanto mais culpa, mais angústia, mais medo, sabe? E a pergunta é essa, como que vai pedir para um cara de 55 anos se comportar como alguém que tem 12, 13 anos de idade? Aí é aquela história, ele não procura, eu não estou falando que ele tem que procurar alguém, Sim. mas eu estou falando como que você vai pedir para um cara dessa idade ele não ter alguém. Só que na cabeça dele ele fala que se masturbar é um pecado menor. Gente, olha o sofrimento dele. Olha o sofrimento dele. E ele, durante esses atendimentos, ele chora muito, sabe? Porque na cabeça dele, se ele transar fora do casamento, ele vai morrer, ele vai ter um câncer, ele vai ter um ataque cardíaco. Na cabeça dele. É muito difícil, sabe? Um sofrimento desse. Um cara, a probabilidade dele casar e ele levar para o casamento os problemas psicológicos que ele tem e ele virar um agressor é altíssimo. Sim. É altíssimo, sabe? É altíssimo. As questões dele é aquela história, ele tem uma ambivalência, uma relação de amor e ódio com esse casamento. Ao mesmo ele é o rio que sou em busca do mar que me apavora. Ele quer o mar, mas ele tem medo, sabe?
Sim. Medo, e construído por uma instituição que ficou durante 30 anos falando isso. Não, você tem que ter a sua esposa. Ele falou que muitas mulheres passaram pela vida dele. Muitas mulheres. E ele fala que é porque nunca encontrou uma mulher que ele amasse. Não, daí tem outras questões subjetivas envolvidas também, sabe? Sim. Tem outras questões que ele tem que tratar também. Mas você entende a complexidade que é um cara desse, é um possível agressor. Sim. É aquela coisa, né? Não fica satisfeito com as coisas da vida, tem as necessidades biológicas, psicológicas, fisiológicas, enfim, e que, associada a essa questão da instituição, do social, daquilo que a sociedade prega como certo ou como que não é, junta tudo, a pessoa vira uma panela de pressão, né? Ué, é igual o sistema prisional, né? O que fala que é ser civilizado? É você trocar a não satisfação dos seus instintos por um pouco de segurança. Sim. Ué, cara, e ser civilizado é bom para mim e para você que tem acesso aos bens acumulados pela humanidade. Sim. Agora, para um cara que não tem acesso aos bens acumulados pela humanidade, né? Ser civilizado para ele vai adiantar o quê? Né? Freud chega e fala, né? Que Foucault fala que vigiar era melhor do que punir. Você coloca o panoptismo, você coloca uma torre ali, metálica, com a sensação de que tem alguém te vigiando. Aí Freud fala, não, vigiar é mais ou menos, punir é bom, mas bom mesmo é introjetar valores. Você fala para esse sujeito que não tem acesso aos bens acumulados pela humanidade que o importante é ser honesto. Aí ele morre sendo honesto. Aí a massa, ela é de uma certa forma, ela é controlada. Olha, eu estou passando fome, meu filho está passando fome, mas eu não roubo. Eu não estou falando que tem que roubar. Sim. Eu estou falando que ser civilizado é muito difícil. Ser civilizado é para quem tem acesso aos bens acumulados pela humanidade. Para um cara desse, com os conflitos que ele tem, e a probabilidade dele encontrar uma mulher com o mesmo conflito é muito grande. O que eu estou falando, Karen, aqui é que, sabe, isso é muito mais complexo. Sim. E que a gente precisa falar. Às vezes a gente tem muito medo de falar de sexo, de falar dessa coisa da sexualidade, né? A gente fica muito com medo porque são instituições que tem muitas instituições sérias, agora tem muitas que são totalmente equivocadas. Sim, sim. Eu acho que é um todo, né? É possível, Carlos, que todas essas instituições cumpram o papel delas e realmente falem disso, porque nós somos seres que estamos relacionados à sexualidade, como isso é tabu na sociedade, é tabu nas instituições que estão dentro dessa sociedade, nas igrejas, nas políticas mesmo, nas escolas, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi sobre reprodução na escola, acho que foi sexta série, equivalente ao 5º ano hoje. Eu lembro que, nossa, aqueles burburinhos dentro da sala, parecia a coisa mais absurda do mundo, e que realmente, para mim, também gerou aquele negócio de vergonha, né? Nossa, por que tá falando disso, né? E a gente sabe que muitos pais são contrários a isso também, que só eu que tenho que dar educação sexual pro meu filho, que ninguém mais pode falar, enfim. E que a gente vê que se fosse um coletivo em que todos participassem de uma forma, né, baseada, né, de que tem um profissional que fale sobre isso e que discuta sobre isso, seria muito melhor para não ter esses problemas, porque todos nós estamos, de certa forma, movidos a isso, né? Movidos por isso. E sim, e esse problema ele é tão... Olha um caso que aconteceu aqui, eu vou falar porque passou na TV, né? Uhum. O único detalhe que me chamou a atenção, e eu quero fazer uma digressão aqui, que às vezes quando a gente está falando algo, como você falou, está justificando, não. Sim. Aqui até a forma da gente tratar vai muito da classe social. Teve um pobre que ele bateu na mulher aqui, ele foi espancado. Teve um rico que as câmeras flagrou, ele chutou a mulher. Não tocaram a mão nele. Uhum. Porque geralmente quando é rico ele deve ter tido alguma justificativa. Eu não estou falando que os dois têm que apanhar, eu estou falando que ninguém tem que apanhar. O problema é tão sério que quando é o rico é tratado de forma diferente. Sim. Você percebe? O cara espancou aquela história. Quando o pobre bate na mulher, é assédio sexual, assédio moral. Quando o rico bate, é 50 tons de cinza, né? Parece assim, que a forma de tratar é totalmente diferente.
Isso Cara, isso é uma... reflete em tudo, né? Mas até nessa parte é absurdo você chegar e ver que há essa forma de tratamento diferente, inclusive até na sexualidade, né? É assustador. Você você percebe como é um caso complexo? São Uhum. casos que se essas instituições e se a gente não conversar de forma séria, isso não vai acabar. Sabe, isso é muito difícil e isso é uma coisa recorrente. E são Exato. pessoas, como eu falei da pandemia, às vezes a mulher tem filho para o companheiro dela nascer. Ela é tão agredida que ela fala, agora meu companheiro nasceu. E ela se fusiona com o moleque de tal forma que às vezes até psicotiza o moleque. E não é porque elas querem, não. É porque aquela história, esse aqui é meu, sabe? Inconscientemente ela Sim, não quer que eles vá embora. Você percebe isso? Aquela coisa de falar o seguinte, olha, o meu homem nasceu, o meu filho nasceu, agora eu não vou ficar tão sozinha, né? uhum. Antes eu era meia, agora eu não... Aí tem esse filho, aí de uma certa forma cria esse filho que entra o inconsciente, esse trabalho inconsciente é o mesmo. Sim, Ela cria o moleque com tanto amor que ele vai depender dela para sempre. Sabe? Mas isso é inconsciente. Quando falar, esse aqui tem como ele não ir embora, porque é de um sofrimento tão grande que ela precisa de alguém que não a abandone. é uma coisa Porque, puxa a outra, né? É impressionante como que dentro da psicologia uma coisa puxa a outra. Nós somos seres que pensamos e que temos atitudes racionais e irracionais e o cérebro está ali funcionando junto às emoções e tudo mais o que as vertentes que tem dentro da psicologia. E se isso não for trabalhado enquanto ser humano, né, atendendo a todos esses questionamentos e angústias que a gente tem ao longo da vida, a gente leva para o outro, leva para os filhos, leva para o parceiro, para a parceira, leva para essas questões de agressões, enfim, é uma bola de neve, né? exatamente, aí vai reproduzindo essa forma de controle, vai reproduzindo esse medo, sabe? Aí a probabilidade dessa criança sobreviver a esse tipo de criação e entrar no outro relacionamento adoecido é muito alto. Sim, É muito alto. São problemas que nós temos que encarar, nós temos que falar de forma muito clara, temos que ser mais claro do que o sol para falar sobre esse tipo de assunto, porque é um tema muito atual. A pandemia só veio jogar na nossa cara que os casamentos são fracassados, sabe? sim, Ou seja, os agressores eles têm que ser punidos, sim. Sabe, eles têm aquela história, você foi perdoado, foi, mas você vai ter que pagar. sim. Tem algumas instituições que estão até fazendo atendimento, sabe, para esse tipo de agressores. É aquela coisa, os atos têm as consequências, né? Ninguém está falando de não ter perdão, a gente está falando de Sim. consequências dos atos e que vão ter que pagar por isso. É o que eu costumo dizer, parentalhada, família e amigos. Vocês não aprontem na minha frente que eu saio dedando sem medir para quem, não importa se é chegado ou não é. Se eu ver uma situação, eu estou falando mesmo. E eu já presenciei uma situação de uma pessoa que eu nem conhecia na Itália, foi a pior experiência da minha vida. Eu tenho que presenciar um cara agredindo a menina e, tipo, num lugar que você não fala língua, e você não tem nem como, né, apartar direito, mas eu entrei no meio da briga, do mesmo jeito, mas você fala assim, isso acontece no Brasil, do lado, e as pessoas não falam, essa cultura de não vou meter a colher no casamento, Sim. no relacionamento. É absurdo. Uma coisa é não meter a colher no relacionamento que, tipo, uma conversinha, uma discussão, uma coisinha que você vê assim, que, tipo, faz parte convivendo. Mas tem coisas que são gritantes e que as pessoas falam, não vou mexer, não, vamos orar, vamos conversar, vamos acertar, calmem. Isso, Uhum. E, Karen, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Monitoramento Araguaína. E lá é o seguinte, eu quero que você entreviste, nós temos uma bispa por vocação e médica por paixão, chamada Carol Valadares, e a doutora Cristiane Nunes, que vai fazer um mega churrasco para todo mundo. Eu gostaria que você entrevistasse ela, vai ter mega churrasco prometido por ela, eu Cristiane vou. Nunes, você tem que entrevistar. Eu vou É desde que uma... vocês mandem a carne por Sedex, FedEx, UPS, o que for. Não, eu tô brincando, Viu, quero... mas eu vi as meninas aqui Pois é, comentando, vi. A Vânia também, mandar um abraço para a equipe mais competente do Tocantins, do Monitoramento Araguaína.
Viu? Um pessoal que eu vou falar de outro nível, um pessoal assim do fogo, fala em línguas quase todos, é show de bola. Tem que conhecer esse povo. Tem uma lá que ela perdeu até o celular, mas isso é coisa para outro, é a Rebeca. Perdeu o celular e não encontra. Isso é Ela tá impressionante. com algum celular, é isso que importa. Todo mundo Ela, pois é, ela. você viu que isso é importante, vieram mesmo sem celular. Pois é, veio sem celular, todo mundo foi uma turma muito joia, viu? E depois eu vou passar o contato dela para vocês vão ver. Elas são sumidade na área, são gigantes aqui no Tocantins. Quero sim. Convida aí para uma live. Eu adoro amizades com psicólogos, inclusive, né? Não, as duas. As duas são médicas. E médicas também, né? Por que não? E, enfim, eu tava falando aqui pro pessoal, a gente tá direto fazendo algumas lives, inclusive quarta-feira agora, ainda vou definir o horário, vou ter uma live com outro psicólogo, o Zé da Cufa. Ele vai falar sobre a questão de racismo. Ele é ativista social, ele é psicólogo, ele é teólogo, então ele vai falar de uma outra área. Só que também vai entrar em algumas vertentes da psicologia, porque eu acho que é meio que inevitável quando fala de ser humano, ainda mais para vocês que é da área, né? Sim, exatamente. E vou ter também uma entrevista com o Hernani mais para o final do mês, o outro psicólogo também, que ele vai falar com a gente também sobre essa questão do pós-pandemia, questão de, né, do bem-estar, de como vai ser essa relação, quais as situações que geraram, que ele também presenciou, principalmente no Paraná. Ele é professor de uma universidade daí do norte do Paraná, acho que é a PUC, se eu não estou enganada. Enfim, e quero também as meninas, já estão convidadas, já convido aqui no online para todo mundo ver já. Convida uma galera 100%. É outro patamar essa galera do monitoramento, Karen. São gigantes, viu? Muito prazer, um beijo paraguaína aí. Legal ver vocês aqui acompanhando. E depois eu entro nos offlines aí, nas mensagenzinhas, e a gente vai conversar. Vamos voltar então ao papo? Vamos voltar. Vamos voltar ao papo. Ó, a Júlia mandando mensagem, a Júlia tá ainda aí. Deixa eu ver quem mais. Bia, pode beber uma água aí, eu tô esperando meu marido trazer a caneca do Jô, sabe? Mentira, a garrafa tá aqui do lado, que ele já deixou, tá, gente? Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos atendimentos que você tem feito como psicólogo. Você acredita que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema real e atual do Brasil por causa da pandemia? Era algo mais antigo? A pandemia só intensificou? O que você tem a dizer sobre isso? É uma realidade mesmo do país? É uma realidade, e a pandemia fez, como eu falei, fez essa delação premiada, né? Ela mostrou que poucos casais se suportam no sentido de viverem juntos, né? Você percebe que quando você tem que viver pouco tempo, né? Mas está 90 dias, é muito pouco tempo. Você percebe que isso é um tema atual, um tema real, e um tema que ele não é tratado com a seriedade que tem que ser tratado. Porque quando o casal tem problema, sabe? Eu não vou separar por causa de filho. O filho sabe quando o casamento é uma mentira. Os filhos sabem. E esse tema é um tema que ele é tratado de forma muito superficial. É um tema tratado ainda culpabilizando a mulher, culpabilizando, sabe, o lado mais fraco dessa relação. Apesar, cara, que uma coisa interessante, né? Uhum. Eu tenho percebido hoje, né? Muitos homens nessas condições. É engraçado isso, o público que está surgindo, sabe? De homens que casam praticamente com a mãe também, sabe? Aqueles homens que não conseguem romper com esse tipo de relação. Mas é claro que é um número muito menor. Mas será que você acha que esse aumento que você tem visto é porque as discussões com essa quebra talvez, do machismo estão sendo intensificadas? Às vezes a forma de crescimento, a forma com que foram criadas, talvez dá mais uma oportunidade para eles se abrirem um pouco mais, pelo menos com o psicólogo. O que você acha que talvez tenha gerado esse fenômeno, digamos assim? Fenômeno do tipo do homem começar a se mostrar também, que muitas vezes ele tem essa relação que você falou, até com o vínculo com a mãe, né? É algo que já existia, ou você está vendo esse aumento agora, talvez até por uma discussão em cima de
machismo, ou até a criação que tem sido Sim. diferente ao longo dos anos. Isso tem mudado. É claro que a lei, ela não pedagogiza, a lei mete medo. Quando você é preso, a pedagogia serve para você e para quem está vendo. Uhum. Sabe, a lei, ela não muda corações, ela muda comportamento, mas ela vai reprimindo. Agora, é claro, esse discurso que acaba virando mantra, né, vai abrindo isso, vai criando pessoas, porque, querendo ou não, essa geração de machistas, às vezes, vão ter que morrer para vir essa nova geração. Porque é aquela história que eu falei da mãe, da mulher, ou é puta ou é mãe. Aí a mulher busca ser mãe, busca ser mulher, busca ser aceita. Você entende? Existe essa cadeia. Não existe ter uma terceira saída. Agora, é claro, tanto de propaganda, o que vai acontecendo, isso vai ajudando, né? Vai ajudando os homens a perceberem que a mulher, ela não está aquela por trás de um grande homem, né? Não é por trás mais, é do lado, né? É incrível isso. Como até para o homem subir, a mulher, ela é uma servente. Tem essas coisas que é muito do nosso diálogo e muito do nosso vocabulário, né? O ser mulher na nossa cultura ainda é muito difícil. É aquela velha história que a gente fala, né? A mulher hoje conquistou seu espaço, é nada. A mulher hoje, ela trabalha, ela cuida da casa dela, ela cuida do filho dela, ela cuida de um monte de coisa. Ela Sabe? agregou mais atividades, ainda, assim. Né? Muito mais atividades. A mulher, querendo ou não, ela pode ser mais frágil fisicamente, mas emocionalmente ela é muito forte. Só que esse quanto de fortaleza não era para ser usado em cima de um casamento opressor. Era para ser usado contra esse inevitável choque contra essa rocha da existência. E esse choque contra essa rocha, ele pode acontecer. Mas são coisas que a gente não espera, né? E esse emocional, ele é gastado em cima de um casamento, né, que vai pesando cada vez mais. E uma das coisas que tem entrado muito, que eu percebo, tem muitas mulheres que poderiam ter chegado 5 anos antes, 10 anos antes de se doparem de remédio. Porque, às vezes, o remédio psiquiátrico, ele vem para encobrir uma mentira. Sim. Aquela história, me dá um remédiozinho aí, para ver se eu consigo sustentar minha mentira por mais 5 anos. Sabe, eu não quero sentir dor, Sim. Eu não quero sentir medo, e é claro que é algo interessante, sabe? Mas é algo que gera muita polêmica ainda. Eu, assim, na minha visão de peão nessa área, eu vejo assim, todas as duas áreas, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, são importantes. Só que a psiquiatria seria mais para, tipo, depois que ela já passou por um psicólogo, já viu que é uma situação, um caso ou outro, que é realmente caso de medicação. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas acham mais fácil, isso eu não estou falando dos psiquiatras que defendem isso, estou falando da população, povão, a massa como eu. De muitas vezes falar assim, é melhor medicar, já não vou querer falar disso, eu não vou querer abrir essa ferida, eu não vou querer discutir sobre isso, eu não quero me conhecer. Eu acho que mexer consigo próprio é um pouco complicado, né? Você conhecer a si próprio não é fácil. É muito difícil, sabe? O maior medo do ser humano é saber quem ele é. É aquela história, será que quando eu saber quem eu sou, o que vai sobrar de mim? Sabe, é muito difícil. A gente precisa, cara, às vezes a gente precisa até culpar alguém pelo meu insucesso, e eu preservo mais meu ego. Eu só não virei quem eu queria virar porque é meu pai, porque é o vizinho, isso é bom. Entre aspas, até preserva o teu ego. Eu não sou tão ruim assim. Às vezes a gente precisa até culpar alguém, sabe? É bom, mas é ruim, porque às vezes tem uma hora que você não vai ter ninguém, uma coisa que você tem que fazer sozinho, e daí você fala, nossa, fui eu mesmo que fiz essa, desculpa a palavra, gente, essa cagada. Mas você falou de psiquiatra, tá chegando uma nova geração de psiquiatra que, em vez dela apagar o sintoma, ela tá dialogando com o sintoma, né? Daqui mais ou menos um ano, vai vir uma psiquiatra aqui em Araguaína, gigantesca, sabe? Ela tá entrando para essa linha da psicanálise, ela vai conversar com esse sintoma, ela não vai apagar. Porque às vezes, cara, tomar remédio, muitas vezes, é tomar remédio para febre quando o problema é a dor de garganta. Você apaga a febre, mas ela vai voltar. E você cria uma dependência tão visceral desse remédio que você vai ficar dependente para sempre. E conflito é igual aquele pus lá dentro, você tem que espremer. Dói, mas ele vai sarar.
E tem umas linhas de psiquiatria aí que está percebendo isso, sabe? Que está percebendo que você tem que dialogar com esse sintoma. Não é aquela coisa, toma esse remédio. É uma medicalização da saúde e da doença. Sim. Né? Ah, eu quero emagrecer, toma remédio. Eu quero engordar, toma remédio. Eu estou triste, toma remédio. E para ser alegre, toma remédio. É até um pouco imediatismo, né? Eu acho que a gente quer tudo muito. Na vida, de modo geral, a gente quer tudo muito pronto. E a medicação, muitas vezes, vai causar essa falsa impressão de que as coisas foram resolvidas, né? É na velocidade dos gigabytes. Hoje em dia até filme, a gente não consegue mais ver muito diálogo. A gente quer ver ação, quer cair da cadeira no cinema, gente voando para todo lado. Pode ver que é uma geração que é a geração do não diálogo. É a geração do não lugares, sabe? É a geração onde a gente fala tão bem e escuta tão mal. Nós vivemos numa cultura em que o outro está falando, a gente fala por cima do outro. E a gente fala bem, como o Rubem Alves, né, fala, por que tem aula de oratória, mas não tem aula de escutatória? Por que eu falo tão bem e escuto tão mal? Eu só sei que o outro morreu se eu ver ele dentro de um caixão. Mas ele já falou para mim há muito tempo, eu estou triste, eu estou mal, eu não estou bem, sabe? E a gente não tem essa habilidade. Sim. Sabe, essa vocação da escuta, de ouvir a dor do outro na palavra, porque, cara, o ser humano, ele se entrega quando fala. O ser humano tenta se esconder nas cordas bambas da palavra, mas ele não consegue. Ele não consegue. Entende? Ele fica muito angustiado. Sabe? E quando ele fala, essa terapêutica é no falar. É. E é aquela coisa, né? Eu falo porque eu faço. Se o meu terapeuta me ouvir aqui, ele vai falar que eu tô fugindo dele. Mas, né, que eu acho que é meio que um pouco do ser humano. Só bloqueia ele. Não, eu prefiro cortar relações pessoais. Eu nem deixo seguir no Instagram mesmo, daí já resolve o problema. Mas é mal do ser humano fugir mesmo dessas problemáticas, né? É muito mais fácil, né? Você falou, você terceirizar a culpa do seu fracasso, da sua raiva, enfim, dos seus problemas em si. É muito mais fácil você terceirizar do que você ver, ué, o que está acontecendo? Será que não é comigo? Será que eu não estou precisando de uma ajuda? Será que eu não preciso ver onde está, né, a raiz dessa ferida? Sim, e outra coisa, assim, eu acho que a gente precisaria de menos desejo, sabe? Na nossa sociedade é cheia de desejo, e quanto mais desejo você tem, menos paz. Você precisaria de menos desejo, de muitos desejos transformados em necessidade. A gente precisa de muito pouco, sabe? Sim. Mas a gente percebe que o sonho de todo mundo é ter uma bicicleta, de ver que tem uma bicicleta que é a moto e quer mais, quer mais, quer mais, e o ser humano nunca enche os olhos, sabe? Nós temos desejo de desejo, né? O eterno insatisfeito. Sim. E por isso vive o eterno errante dos caminhos. E às vezes na busca de conquistar algo, você vira talvez um doutor, um DR, mas por dentro você é analfabeto, porque você gastou tua vida toda, sabe? Olhando para fora, olhando para o hardware e não olhou para o software. E é difícil, viu, Karen? Tem pessoas que te pagam caríssimo para se esconder. Né? Até Freud cita uma coisa de um cara que ele fala o seguinte, olha, eu quero tocar você, né? O analista, né? De Shakespeare. Aí ele fala, toca essa flauta. Aí o cara, eu não sei tocar flauta. Ele falou, você acha que eu sou mais fácil para ser tocado do que essa flauta? Você acha que se você não tocar essa flauta, você vai chegar ao mais profundo do meu diapasão? Ou seja, não, se você não consegue tocar a flauta, muito menos eu. E quando você entra, sabe, nesse labirinto humano, nessa alma humana, você tem que dar conta. Porque esse outro tem tanta coisa para falar, mas ele precisa ter essa transferência, ele tem que saber que você vai dar conta. Sabe, ele vai... E eu não quero fazer um discurso psicótico aqui também não, sabe? Apesar de estar dentro, uma das coisas que eu quero falar sobre também, uma das características de mulheres que você falou que se submetem a isso, né? Eu quero até falar agora. Sim, pode falar. Cara, abuso sexual, eu vou falar aqui do Norte e atendi algumas pessoas do Pará, do Maranhão, eu vou falar, às vezes, quando eu vou dar aula de pós-graduação, eu pergunto assim, numa sala de 20 pessoas, eu sou capaz de apostar que alguma pessoa aqui já passou por isso. E no final, 3 ou 4 pessoas me procuram.
e essas mulheres vão para o casamento. Sim. E mulheres que não são tratadas, elas têm 3 caminhos, geralmente. Ou elas vão para uma frigidez sexual extraordinária. Uhum. Às vezes eu conheci algumas que procuram até algumas religiões que não demandam sexo dela, ou vão para algum tipo de religião que não demanda sexo, ou elas vão com uma promiscuidade também total, ou ela vai para uma espécie de homossexualidade egodistônica. O que é isso? É uma homossexualidade que não está em sintonia com o ego. Entendi. Elas não são gay, parece até que elas estão, e elas sofrem, e elas vão para um casamento. Mas aí junta a fórmula chamada religião. Mas como elas sofreram abuso e não foram tratadas, elas parelham aquilo que eu falei, tesão com sofrimento, alegria com sofrimento. E elas não conseguem romper. Não porque não querem, Sim. mas não é uma impotência, sabe? É isso que eu ia te perguntar. Eu ia falar assim, com tudo isso que a gente vê, de vários casos que acontecem, nesses vários ambientes, principalmente, né, dentro das instituições religiosas, que até você menciona bastante, trata-se de uma decisão as mulheres saírem disso? É uma questão de coragem? Qual que é a dificuldade dessas mulheres? Eu acho que entra nisso que você está falando agora. Cara, é romper, entre aspas, com Deus. Se a gente tem dificuldade de romper com o ser humano que come feijão e romper com Deus, entre aspas. Sim. Ou seja, entendeu? Esse é romper com o próprio Deus. Às vezes o analista está competindo com Deus, só que eu não fico competindo com Deus. Uhum. Você entendeu? Você não pode nunca falar que elas estão erradas. Sim. A dificuldade é essa, é de falar o seguinte, poxa, eu estou vivendo um inferno aqui na Terra para não viver esse inferno lá no céu. Aliás, para não viver esse inferno lá no inferno. Você entende? A dificuldade é essa, sabe? De você dialogar com essas mulheres, de você saber aquela história. Tem mulheres que elas não têm pai, não têm mãe, não têm irmão, não têm ninguém. Uhum. Por isso que eu acho que deveria ter uma casa, deveria assim, aquela coisa, ter uma cota de trabalho para essas mulheres, até na faculdade, sabe? É aquela história que eu falo com adolescente. O filho de pobre vai tudo pro Senai, põe um pessoal desse para fazer um curso legal, põe umas mulheres dessas para fazer um curso legal, um curso de elite, um curso bom, sabe? Abrir essa probabilidade, abre uma cota para mulheres assim. É claro que aí vem o sacana e fala, agora toda mulher vai querer apanhar. É claro que existe, né? Tem os caras que falam assim, criar cota, eu não estou falando isso, eu estou falando de caso real. Você entende? E precisa disso, precisa de um apoio maior. É claro, como a gente falou inicialmente, a Lei Maria da Penha foi algo gigantesco. Sim. Foi um passo extraordinário, mas precisa melhorar, porque essas mulheres não têm para onde ir, sabe? Elas não têm como existir. Às vezes a minha identidade é de mulher traída e sofrida, e se eu perder essa identidade, eu vou ser o quê? Sim. É estranho isso, sabe? Mas psicologicamente você percebe que não é fácil romper. Não é fácil, por isso que precisa desse atendimento sério, desse atendimento de uma certa forma com todo esse apoio que eu falei até agora, sabe? Até para essas mulheres se sentirem mais valorizadas e falar, opa, eu tenho para onde ir. Lembrando, e até a Júlia colocou que a mulher em situação de violência doméstica pode e deve denunciar no telefone 180. 180 para fazer denúncia, isso qualquer pessoa, inclusive quem não está sendo agredido, o dedo duro, tipo eu, você que está aí, seu vizinho, você está vendo uma situação, denuncie. O número 100, acho que é do de Direitos Humanos, também está fazendo atendimento agora. E se eu não me engano, foi editada uma medida provisória, eu não sei se o presidente já assinou, sobre um aplicativo online para fazer atendimento online. Sem contar empresas que estão inteiradas dentro disso, por exemplo, o Magazine Luiza, que colocou uma plataforma dentro do site deles para fazer essas denúncias. Então está tendo um pouco mais de mobilização, pelo menos na parte propaganda, né? Para parte promoção. Mas fiquemos atentos aí para que possamos denunciar. E o que eu ia te questionar, Dé, nesse sentido, o que nós, sociedade, eu digo assim, sociedade, eu não estou falando dessa maioria em si, eu estou falando de quem não passa por isso, porque a gente sabendo que tem tanta gente que passa por isso e está pagando de que está tudo certo,
Aqueles que não passam ou que passam em grau mais leve, querem ajudar a denunciar, querem ajudar a encorajar essas mulheres, o que que nós podemos fazer para ajudar essa galera, ajudar essas mulheres? Tem algo assim que pode ser feito? Vá à terapia, o que tem que fazer, sabe? Eu fico me questionando isso porque é algo muito difícil. Nem você falou, quebrar essa relação com Deus, né, com esse Deus que as pessoas criam. É essa briga que fica na lista com esse Deus criado. Imagina então para quem está de fora, um terceiro vendo essa situação e que às vezes também está tentando falar, está tentando alertar, está vendo, tá falando, ô, sai dessa e você vê quantas mulheres que acabam seguindo. Uhum. É o seguinte, primeiramente, cara, é acabar com que nós somos seres gregários. Se ninguém falasse em casamento, a gente caminha para isso. Nós precisamos do outro. Como eu falei, a coisa que o neurótico mais tem raiva, e todo mundo aqui, quem está assistindo é um bom neurótico, Uhum. ele precisa do outro. Eu acho que é parar com essa romantização e com esse fato de a mulher só existe se ela casar. Você entende? É claro que existe duas gerações, essa que sofre e a que está chegando. E você não só ensinar a adolescente e a criança a trabalhar, e ensinar a amar. É claro que existe algo muito maior, sabe? Ela não tem essa afetividade em casa. Sim. São mulheres, meninas muito carentes, sabe? Que é aquela história em busca de alguém, encontra qualquer coisa. Mas é claro, isso tem que ser falado, isso tem que ser discutido. Essas agências de controle, como a gente falou, elas precisam trabalhar isso, sabe? Elas precisam trabalhar de uma certa forma, falar de autoestima, trabalhar com a família nesse todo, porque quando a criança sai dessa bagunça, né, a gente tem que trabalhar com duas gerações, com as mulheres que já sofrem e com essa geração que está chegando. Mas não só com palestra, sabe? Palestra é importante, mas você partir para dentro, você tentar entender o cerne dessa questão. Eu acho que esses grupos, né, essas comunidades que já existem, sejam elas igrejas, sejam grupos de estudo, de grupo literário, grupos onde estão incluídas essas mulheres, gera automaticamente uma relação, né, que talvez pode gerar essa proximidade, que ela se sinta um pouco mais aberta para talvez contar alguma coisa, ou você está vendo e ter mais proximidade para chegar e falar, né? É porque, às vezes, há uma romantização do casamento, que é legal, eu sou totalmente a favor, como há uma romantização da pobreza. Uhum. Tem moleque que ele anda 10 quilômetros para pegar, para estudar. Aí todo mundo fala, ele é perseverante. Não, cara, isso é desigualdade, isso não é bonito, não. Não era para acontecer. Exatamente. Sabe, às vezes romantiza, não era para acontecer. Entra o discurso da meritocracia, né? Aí isso acontece no casamento. Ó, você só é mulher se você casar. Ou seja, se você casar, então para casar qualquer um serve. Não é assim, você vai ser mulher se você se amar, se você trabalhar, porque gente, nós somos seres gregários, não precisa falar na cabeça de ninguém que você precisa de alguém. Uhum. Automaticamente a gente caminha para o outro. Sim. É interessante isso, sabe? Por mais que você não procure ninguém, você está sempre procurando alguém. O ser humano, ele precisa desse outro. Sabe? O ser humano, ele precisa desse outro. Agora, essa romantização é que faz com que a mulher entre nessa. Não há uma preparação, sabe? Não há essa coisa de falar, não, mulher, você existe. Casamento é bom, mas de que casamento você está falando? Uhum. E é claro que isso é um peso muito grande. Aí vem falar, é porque você é contra o casamento, se falar assim, ninguém mais casa, não. O Karen tem um cara, e eu quero lembrar, ele falando sobre desejo, né? Uhum. Eu quero até lembrar quem foi que citou, para citar a fonte, ele falou o seguinte, que minhas agendas é para anotar o desejo dos outros. Os meus desejos eu não preciso anotar. Os meus desejos eu vou fazê-los, você entendeu? Então, assim, o desejo do outro, por isso que a gente precisa de agenda. Mas os meus desejos eu nunca anotei. O casamento é um desejo de quase todo mundo. Sim. Você entende? Essa busca. Agora, existe essa romantização. A mulher só existe se ter filho, como eu falei, se casar, se encontrar alguém. Aí você está numa boa. Aí de longe, você vai perceber que a dor da solidão é muito menor do que a dor da decepção.
sim. muito menor. Esses dias até uma amiga me mandou um vídeo, não sei se você chegou a ver aquela Rebeca Nemer, a esposa do Baruch, ela de dentro de igreja e Rebeca, tal. Rebeca Rebeca, eu só lembro Nemer. de celular, Rebeca. Não, eu só lembro de celular Enfim, quando fala Rebeca. ela fez um vídeo, né, que ela tem um canal e tem Uhum, muitos seguidores e tal, ela é esposa do Baruch, mas ela também produz conteúdo na internet. E ela e ele abriram para o público sobre a questão deles estarem, acho que 10 anos casados e não poderem ter filhos. E eles falaram como uhum, que essa cobrança, né, é aquela coisa que toda mulher acho que passa por isso, né? Antes de uhum, casar, quando que vai começar a namorar, começa a namorar quando vai casar, casa quando vai ter filho, ali, uhum, o ritmo que as pessoas estabelecem como padrão, sem considerar que muitas vezes há mulheres que não podem ter filhos, há mulheres que não querem, há estruturas de famílias diferentes e que as pessoas, a sociedade em si quer estabelecer um padrão. E ela conta no vídeo, assim, meu, você vê que ela tá machucada com isso, de tanto o povo ficar perguntando e cobrando essa postura de filho. E eu acho que ó, é muito que uma questão que também entra até nisso, né? Que você fala de manter o casamento, mesmo que não seja ou que não seja com o uhum. filho, mas que serve também para essa questão da mulher agredida, né? Que para manter, vamos seguir o que a sociedade está falando. Para existir, né? Ó, eu já acompanhei depressão pós-parto de Uhum. mulheres que não queria ser mãe. Sim, Mas que mulher é essa que não quer ser mãe? Essa não queria. E teve um filho para agradar a família do marido. E teve filho. E ela não quis ser mãe, porque ela tinha uma relação quase de orgasmo com o corpo dela. Ela gostava do corpo dela, e daí? sim. Teve filho. E ela mudou totalmente o corpo. E ela odiou a criança até ela confessar que ela não queria a criança. Aí ela conseguiu amar por formação reativa, sabe? Sim. Mas ela amou. Mas qual foi a sacanagem aí? Ela ter que ser mãe sem querer ser mãe para agradar o marido e a família. Eu quero um neto, você entende? E ela não queria. E ela tem o direito de não querer ser mãe, Uhum. que é uma ditadura também, né? Exatamente. É só mais uma das ditaduras que as mulheres, principalmente as mulheres, sofrem, né? E isso é violência, entende? Então, Isso é violência. até se falando assim de violência, que é o tema do negócio, a gente fala, quando fala em violência doméstica, muitas vezes as pessoas pensam na agressão física, né? Simplesmente, esquecem que há outros tipos de agressão, e que nem você falou bem no começo da live, que a Maria da Penha entra em outras situações também. Importante reforçar Uhum, isso, né? uhum. Claro, porque às vezes a gente só pensa na agressão física, né? Uhum. Mas, gente, tem tanta agressão que ela não deixa marcas físicas, né? Eu conheço tanto marido totalmente indiferente com a mulher, vai baixando a autoestima, você entendeu? Esse tipo de. Aí você fala, como denunciar um tipo desse? Se a mulher fala assim, não, mas ele não me bate. Não, ele faz isso, mas pelo menos ele é trabalhador. Aí você fala, como denunciar se não há grito? Só vai denunciar quando essa mulher cansar, quando ela chegar até alguma consulta, sabe, psiquiátrica, psicológica. Você entende? E também serve para isso. Ou Porque não quando fala, ela não, estourar, né? Que é o que mais exatamente. acontece, né? Eu só vou denunciar o meu vizinho se eu ouvir gritos e espancamento. É claro que essa aí ela é mais sutil, mas ela adoece do mesmo jeito. Sim, Mas assim, vai nascer um filho e esse filho vai entregar essa violência. entendi. Infelizmente, precisa nascer um filho, sabe? Até para a mulher se ocupar e ela estender, porque, cara, é incrível. Se ela não for embora, com o tempo esse cara vai. Uhum. Porque há uma perversidade, há um gozo também desse cara em fazer sofrer, sabe? É impressionante isso, como há uma maldade. Né? Não estou falando de psicopatia, mas eu estou falando de perversidade. Sim. Tem homem que ele gosta dessa relação assimétrica. Ele gosta, ele precisa, sabe, fazer isso. Por isso que eu retorno a falar, a punição tem que existir. Porque poucos homens procuram, né? Existem homens que procuram esse atendimento, mas a maioria, dentro da cultura machista dele, eles têm razão. Sim. É, Sabe? eu acho que entra essa questão toda que você fala de um trabalho sociedade em si, as pessoas repensarem as coisas que elas falam, que elas
desde regrinhas básicas, né, de estabelecer padrões, até mesmo dentro das instituições, né, ter mais diálogo sobre as coisas, né, conhecer mais as pessoas que convivem com você, ver quais são as dificuldades Uhum. delas também, se importar mais com o outro, eu acho que entra nisso também. Para que talvez consiga Sim. identificar isso e aos poucos a gente conseguir, né, amenizar isso, porque as políticas públicas são necessárias, precisam ser melhoradas, mas tem também o nosso papel enquanto indivíduo dentro dessa sociedade, né? Claro, de escutar melhor, de estar atento para isso, sabe? Eu acho que essas instituições, como a gente falou, elas têm esse papel primordial, porque lá é o local que às vezes a pessoa consegue ir. Cara, e uma coisa que eu quero falar, até como analista, Uhum. como eu falei, todo mundo se entrega. Se você tiver uma escuta interessante, você vai ouvir a dor do outro. Eu já vi muitas alegrias falsificadas, muitas, sabe? Eu já vi Sim, muitos sorrisos que não são aquele, que não é aquilo a essência. Se nós escutarmos melhor, a gente vai conseguir ouvir a dor do outro, sabe? A dor dessa mulher, que ela tenta segurar algo que para ela às vezes custa tão caro, sabe? Às vezes é tão difícil romper. É aquilo que eu falei, né? Nós temos que fazer essa ajuda e que acontece muito com criança que sofrem abuso, né? Eu quero fazer esse paralelo. Por que eu tenho sim, dificuldade aqui, às vezes, de entregar relatório? Quando o abusador era preso, a criança era totalmente esquecida. Eu já tive que falar para muito caso aqui que eu falava, ó, quem tem sede de justiça é você. A minha preocupação é com o sujeito que sofreu abuso. Porque parece que quando o abusador é preso, acabou a criança. hum, E o mesmo acontece com a mulher. Quando ela é retirada do sofrimento, ela é abandonada, né? E a gente falou, agora você não sente dor, beleza, mas eu vou fazer o que da minha vida? sim. Sabe, eu acho que deveria ter uma políticas públicas para esse tipo e não criar a partir de mim o que essas mulheres querem, mas você perguntar o que você deseja, porque isso vira um paternalismo. Olha, eu fiz isso para você e eu acho que você precisa disso. Não, não. Pela primeira vez na vida, o que você deseja? Entender, deixar elas serem sujeitos, sabe? Elas sabem que elas existem, que elas têm desejo, que elas podem pensar e que elas não vão ser abusadas. Uma da fala recorrente minha quando eu atendo mulheres é assim: você nunca mais vai ser, sabe? Eu falo para você, nunca mais vai ser abusada. Uhum. E eu falo com um tom um pouco baixo, sabe? Para aquela coisa de se sentir protegida. No sentido de falar o seguinte, olha, essa caminhada ela não termina quando o agressor é preso, vai continuar. Porque é muito isso, olha, o cara saiu, então esquece. Aí a mulher fica ali com sofrimento horrível, com autoestima baixíssima, Uhum. e aí, e depois? Sabe, eu acredito que nós como sociedade a gente pode pensar isso, sabe, de ajudar dessa forma, de fazer com que essa mulher tenha esse desejo. A gente Eu acho isso muito precisa, para interessante. começar, de uma sociedade de modo geral que se intere mais mesmo das coisas, né? A gente vê, se a gente for parar para olhar jornal no Brasil, no mundo, de modo geral, isso é recorrente, mas no Brasil os índices são altíssimos. A gente, todo dia, se você for abrir um site da Globo, você vai ver casos de feminicídio, você vai ver casos de agressão, enfim, é coisas que até as pessoas questionam a nomenclatura, mas por que vai falar feminicídio se trata de uma morte? Gente, é dar nome aos bois para que mostre que os casos Sim. são específicos, porque ali é uma mulher, é porque morreu, porque é mulher mesmo. Então é por isso que tem Sim, uma feminicídio nomenclatura. é isso. O fato de ser mulher fez com que ela perdesse a vida. Sim, Sabe, o fato de. Isso é importante que você falou. é importante que a sociedade realmente se intere, comece a entender cada indivíduo que tem essa importância de criar esses diálogos, criar esses debates para que a gente tenha condições de cobrar políticas públicas, porque é aquela coisa, ninguém sabe, ninguém cobra, fica girando nas mesmas coisas, né? Eternamente essa bola de neve. Aí a mulher não consegue sair porque está naquela situação de não ter coragem, de não ver muitas vezes, que tem mulheres que são abusadas e nem veem que são. Uhum, exatamente. Mas é aquela coisa, cara. Não veem, às vezes não é nem porque querem, mas é porque às vezes tem uma cultura. Sabe aquela cultura? Não sei se para aí tem muito. Minha filha, o homem é assim mesmo. O homem é assim mesmo. É aquela história de falar assim: olha,
homem, ele faz sofrer e vai criando essa coisa de falar, então beleza, já que homem é assim mesmo, então não tem como ser diferente. Aqui tem muito, não vou falar que não, Duda, porque, né, assim, na Itália eu me surpreendi, porque você fala, país desenvolvido, mas a Itália é extremamente machista mesmo, assim, eu passei por problema na imigração, porque fizeram associação com prostituição, então foi declarada a questão de machismo, já, assim, foi a primeira situação que eu vivenciei isso de forma mais profunda. Eu vi outras mulheres, a gente vê a postura dos homens, e a gente está falando do quê? De um país desenvolvido, então tinha muito. Eu acho que é mesmo uma questão cultural e que envolve meio que o mundo inteiro. Aqui já é um pouco mais tranquilo, aqui no Reino Unido, especificamente em Londres. Londres é mais tranquilo em várias questões. Em religião, você vê 1.500 religiões. Em questão de sexualidade, você vê homossexual, você vê heterossexual, você vê bissexual, e tá todo mundo assim, cada um faz o que quer da vida, cada um cuida da sua vida. E que pra mim isso é ótimo, eu acho lindo, por isso que eu gosto muito daqui, porque as pessoas cuidam mais das suas vidas nesse sentido, elas se auxiliam mais, né? Mas tem essa questão de também ter o espaço delas serem o que elas querem ser. E que, de certa forma, se torna um pouco mais leve, digamos assim. Porque é aquela coisa, quando tem uma norma, você acaba criando um nível de saúde, né? Uhum. Você acaba criando até um fundamentalismo, né? Que se não se parecer com o coletivo, tá doente, se não se parecer com tudo, tem que morrer. E isso é muito ruim. Mas esse coletivo, esse parecido coletivo, para mim é bem fake, né, Dudé? É bem falso. É uma coletividade, uma visão de que todos são parecidos e aquele que é muito diferente, só o que é muito, muito diferente. Mas o resto se finge que é igual, né? Que na verdade todo mundo é singular no meio de um plural, né? Mas é aquela coisa, quando a massa se junta, ela se relativiza por baixo. E a própria palavra destacar, cara, por que é até difícil ter sucesso? Porque quando você se destaca e você fica com medo, sabe? De falar, caramba, eu não sou mais como um deles. Sim. E é muito difícil até você ter sucesso, porque de uma certa forma você sai da coletividade, você sai do normal, você é mais odiado. Por isso que é importante, entre aspas, você estar nessa norma. É claro, de uma sociedade que às escondidas faz coisas horríveis. Mas você precisa ter essa maquiagem, você entendeu? Sim, entendo. Você precisa ter esse verniz. E isso é extremamente adoecedor. Como eu falei, tem pessoa que vai para a clínica e paga caro para se esconder. Paga caro, porque é muito difícil. E o que sobra de você é muita gente. Mas você tem muito medo de falar o seguinte, olha, por que eu vou mexer? E se esse social for tocado dentro de mim? E se eu não encontrar mais espaço, mais aceitação? Sabe, é complicado, mas eu quero falar que quando você passa por essas análises, sabe, você sai muito mais livre. E quando eu falo livre, não é você fazer o que você quiser, não. É aquela coisa, eu já vi muito cara que confundia liberdade com isso. Agora eu vou para a droga, eu vou para a cocaína, eu faço tudo. Não, ele precisava só de uma desculpa, mas era questão de tempo. Sim. Mesmo que ele não fizesse análise, ele iria. Mas nós temos que fazer essa parte, sabe? Como sociedade, como essas instituições que têm um peso muito grande. Sabe, tem um peso muito grande. Aquela coisa, você competir com a voz do pastor. Cara, eu conheço pastores tão saudáveis, sabe? O pastor Aníbal, que hoje está imprudente, é um cara saudável, o Rafael Greve, sabe? Conheço pessoas, pessoas de uma saudabilidade incrível, pessoas saudáveis que entendem o que é o evangelho. Sim. Agora, infelizmente, a maioria são pessoas que adoecem. Pessoas entram legais, saem chata, entra bonita, saem feias, entra inteligente, saem burras. Ai, Dudé. É bem isso mesmo. Infelizmente, é algo que instituições, de modo geral, religiosas, têm que repensar, né? E realmente começar a mexer nessas feridas a ponto de entender qual é o seu papel. A gente é uma instituição X porque a gente está dentro da sociedade, porque as instituições servem para ajudar, né? Não para atrapalhar, né? Que daí você fala assim, isso está atrapalhando no processo. Você vê isso muitas vezes, quando eu acho que você bate muito nessa tecla de religião, e às vezes eu também,
Porque a religião tem sim como ser positiva, e tem sim, ela tem vários pontos positivos de ajuda, a questão de assistencialismo, a questão de aconselhamento, enfim. Só que muitas vezes a gente vê que também uma vertente negativa muito grande nessa questão de aprisionamento em relação à sexualidade, na questão de tomada de poder, quando a gente fala em política, né, de uma igreja que disputa por isso. A gente vê historicamente, não é só de agora, a gente não está falando do governo, um governo X, o governo só de agora ou não, a gente está falando de um histórico. Enfim, eu acho assim, Duda, a gente é muito... Carlos José, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas a gente já está falando há 1h35. Caramba! E eu quero ver se a gente marca uma parte 2 aí. Eu agradeço toda a galera que participou, o pessoal que chegou depois. Teve gente que mandou, teve a Grazi que passou aí também, que era lá da igreja. A hora eu não cortei para mandar oi, mas enfim. Se você quiser agora se despedir da galera, a gente vai tentar fazer depois uma parte 2. Desde já eu te agradeço pela sua participação, adorei. Eu quero pedir só uma ajuda sua. Você fala assim, doutora Cristiane Nunes, faz o churrasco, por favor, fala isso. Tá bom, peraí que eu vou fazer a séria, pode ser? Pode ser. Doutora Cristiane, qual é o sobrenome? Nunes. Desculpa, então, de novo. Doutora Cristiane Nunes, faça churrasco, por favor. E me envie um pedacinho aqui, porque aqui a carne é cara. Olha aí, ela... Karen, olha, eu tô feliz demais, sabe, muito mesmo de ter falado com você, de ver o pessoal, entre aspas, rever o pessoal aqui, a Grazi, caramba, quanto tempo, sabe? Eu não vejo a Grazi, o pessoal que trabalha comigo do monitoramento, pra Meire aí, ó, pra sua mãe aí, pro Fernando, pra Cauane. Para mim é uma alegria muito grande e uma emoção. Eu estou segurando minha emoção porque lembrar de Cambé, para mim, lembrar do Paraná, meu Deus, de Londrina, meu coração, viu? Ó a Biane Trindade aí, ó. Então, falando de parte 2 aí, ó, hashtag parte 2, compartilhares é isso, é compartilhar as ideias, outros ares. O churrasco também tem que ter parte 1, parte 2, e vocês podem mandar aí. Vai ser só angus, ó. É outro nível, né? É outro naipe. Eu aqui, o Carlos tá tentando a fraldinha mesmo, que é o que tem. O nosso churrasco aqui, eu vou falar, é de picanha pra cima, que é outro nível aqui. Viu, gente? E tudo comprado no Empório Maria. Depois eu te falo o que é o Empório aqui. Isso. Qual que é um bar chique de Londres aí? Fala aí. Ih, Dudê, você acha que eu fui em... Ó, Dudê, agora já acabou a parte séria, a gente já chama de Dudê, viu, gente? Bairro Chique, você acha que o Carlos já foi em Bairro Chique? Não chegou nessa parte, não, gente. Espera. Quando a gente chegar, a gente vai lá e vai postar nos stories no Instagram. Tá bom, então. Pra provar pra essa galera. Esse aí é o Empório Maria, viu? Esse aí que você não foi ainda. Tá, aqui deve ser o Mary Emporium. Em inglês. Né? Dude. Cara, que legal, cara. Olha, muito bom. Vamos fazer a parte 2 sim, viu? Meu abraço aí pra você, pro Carlos aí, pra todo mundo, e conta comigo. Ele tá ali. Eu só não vou filmar ele na cama, gente, porque essa parte que vocês estão vendo aqui é a parte bonitinha que a gente ajeita. Se vocês verem um pouco pra cá assim, a vida é a vida como ela é. Então eu vou colocar só aqui, ele tá mandando tchau e mandando oi. E o apelido do Dr. Carlos é Dudê. Não fala que é Tom Cruise. Não fala que é Tom Cruise. Ah, então tá bom. Pensei que ia falar a verdade. Eu disfarcei, eu não quis falar que o do Tom Cruise é só o Carlos que te chama assim, não vou falar. Olha lá, a dona Miri tá te pesando, né? Tá vendo? Valeu, viu? Olha, gente. A Elaine Ramiro também, a Elaine entrou aí. Não sei se a Ana Carol também. A Ana Carolina Alves também. Abração. Elaine, toda a galera de Cambé tava aí, ó. Nossa, maravilha, cara. Que saudade, meu Deus. Até a Luciana me mandou mensagem em box na hora que eu postei. A Luciana, a Barbosa, mandou mensagem assim. Filha do Álvaro. Ela falou assim, é o Dudé? Eu falei, porque a gente coloca, né, Carlos de Sá. Ela falou, Dudé, vou assistir. Ela falou que ela ia assistir, mas eu não sei se ela conseguiu entrar. Mas, gente, quem perguntou aí, eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV, mas vai ficar 2 partes.
Mas, por favor, vão lá no meu canal do YouTube, né? Eu não tô monetizando nada ainda, continuo pobre, mas vai lá, dá uma curtidinha, se inscreva no canal, youtube.com/Karen Campana, e lá eu vou colocar editado tão lindamente que vai ter até um negócio rodando no fundo, assim, atrás do Dudé. Ele vai ficar com, eu vou colocar a cara do Tom Cruise que ele falou que ele tem. E daí vocês vão lá e, por favor, curtam lá, tá? Assistam lá também. Beleza, cara. Prazer. Ó, Júlia. Um abração, Júlia. Olha lá, Cambé gosta muito do Dudé. Minha mãe e minhas irmãs amam ele. Cambé, Dudé, por isso que ficou, gente, essa rima aí. A gente é da rima lá. Mas é isso. Carlos José Pereira de Sá, muito obrigada pela sua participação. Que isso. A Júlia tá falando muito que me ama também, um pouco menos que o Carlos José, tá? Eu, Júlia, mas eu aceito o seu carinho. Bom domingo para todo mundo aí. Não se esqueçam, quarta-feira, outra live com o meu amigo e psicólogo Zé, que é o Zé da CUFA, vai falar um pouco sobre racismo, essa questão de como mexe também com essa parte psicológica e também na formação, questão de estrutura até política social. Então, fiquem ligados. Quarta-feira, o horário a definir, provavelmente 6 horas da tarde ou às 7, tá? Karen, abração, viu? Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Vão lá no canal, por favor, e dão uma curtidinha. Um beijo e até mais. Tchau, até mais.